Leitura do livro Cristianismo Puro e Simples, do autor C.S. Lewis. Quarto livro, Além da Personalidade ou Os Primeiros Passos na Doutrina da Trindade. Capítulo 9, Avaliando o Custo. Parece que uma boa quantidade de pessoas ficou incomodada com o que eu disse no capítulo anterior sobre as palavras sede perfeitos pronunciadas por nosso Senhor. Algumas pessoas parecem pensar que isso significa, enquanto você não for perfeito, não vou ajudá-lo. E como não podemos ser perfeitos, então se ele quis dizer isso, nossa situação é desesperadora. Mas não acredito que essa tenha sido a intenção dele. Penso que o que ele quis dizer foi: a única ajuda que vou lhes dar é no sentido de torná-los perfeitos. Vocês podem até querer menos do que isso, mas eu não vou fazer menos. Eis uma tentativa de explicar essa realidade. Na minha infância, eu tinha frequentes dores de dente e sabia que se fosse procurar a ajuda de minha mãe, ela me daria algo para aliviar temporariamente a dor e que me permitiria dormir. Mas eu não procurava minha mãe, pelo menos não enquanto a dor não ficasse insuportável. E a razão para não ir a ela era que eu sabia que ela me daria uma aspirina, mas no dia seguinte iria receber algo mais. Ela me levaria ao dentista. Eu não poderia obter dela o que desejava sem esse algo mais que eu não desejava. Eu desejava alívio imediato do meu sofrimento, mas não poderia obtê-lo sem ter meus dentes tratados de forma integral. Eu conhecia aquele dentista e sabia que ele mexeria em todos os outros dentes que ainda nem tinham começado a doer. Ele não deixaria de cutucar a onça com a vara curta e, se você não dá uma mão, ele quer o braço todo. Agora, se eu puder colocar desta maneira, nosso Senhor atua como os dentistas o fazem. Se você der uma mão, ele vai querer o braço todo. Dezenas de pessoas o procuram para serem curadas de algum pecado particular do qual eles sentem vergonha, como a masturbação ou a covardia física, ou que está obviamente pondo em risco o bom convívio, como o temperamento difícil ou a embriaguez. Bem, ele vai curá-lo, tudo certo, mas não vai parar por aí. Isso pode ser tudo o que você queria, mas uma vez que você o convida a entrar, ele lhe dará o tratamento completo. Eis porque ele alertou algumas pessoas a avaliarem o custo. Antes de se tornarem cristãs, não se iluda, diz ele. Se você permitir, eu vou torná-lo perfeito. A partir do momento em que você se colocar em minhas mãos, é nisso que você estará se metendo. Nem mais, nem menos que isso. Você é dotado de livre arbítrio e, se preferir, pode me repudiar. Mas, se não me repudiar, entenda que eu vou levar a coisa até o fim. Independentemente do sofrimento que isso possa lhe custar na sua vida terrena, seja qual for o tipo de purificação que isso lhe custe depois da morte, seja qual for o custo para mim, não vou descansar enquanto você não for literalmente perfeito, enquanto meu Pai não puder dizer sem reservas que ele está satisfeito com você, da mesma forma que ele disse que estava satisfeito comigo. É isso que eu sou capaz de fazer e o que eu vou fazer, mas não vou fazer nada menos do que isso. E ainda assim, este é o outro lado da questão, porém não menos importante. Esse ajudador, que não se satisfará com nada menos do que a perfeição absoluta, também ficará encantado com o primeiro, o menor e o mais relutante esforço que você fizer para cumprir com o seu dever mais simples. Todo pai fica encantado em ver as primeiras tentativas do bebê de andar, e nenhum dos pais ficaria satisfeito com menos do que um andar firme, livre e masculino no seu filho adulto, afirmou um grande escritor cristão, George MacDonald. Da mesma forma, de acordo com ele, é fácil agradar a Deus, mas satisfazê-lo é bem difícil.
O resultado prático é o seguinte: por um lado, a demanda de Deus por perfeição não precisa desmotivá-lo nem um pouco nas suas atuais tentativas de ser bom, nem mesmo em suas constantes falhas. Toda vez que você cai, ele o levanta novamente e sabe perfeitamente bem que seus próprios esforços nunca vão deixá-lo chegar nem perto da perfeição. Por outro lado, você terá de se dar conta desde já de que o objetivo em direção ao qual ele inicialmente o conduz é a perfeição absoluta. E nenhum poder em todo o universo, além de você mesmo, pode impedir Deus de conduzi-lo a esse objetivo. É nisso que você está engajado e é muito importante que se dê conta disso. Se não fizer, então é muito provável que chegue ao ponto de começar a repudiá-lo e resistir a ele. Penso que muitos de nós estamos inclinados a ter a sensação, mesmo sem expressá-la em palavras, de que chega uma hora em que já seremos bons o bastante, assim que Cristo nos tenha capacitado para vencer um ou dois daqueles pecados mais inconvenientes e evidentes. Ele já terá feito tudo o que queríamos que ele fizesse, e agora ficaremos gratos se ele nos deixasse em paz. Como costumamos dizer, nunca quis ser santo, apenas um sujeito normal e decente. E imaginamos que ao dizer isso estejamos sendo humildes. Contudo, este engano pode nos custar muito caro. É claro que nunca desejamos e nem pedimos para ser o tipo de criatura em que ele está nos tornando. Mas a questão não é o que nós pretendemos ser, mas o que ele pretendeu que fôssemos quando nos criou. Ele é o inventor e nós a máquina. Ele é o pintor e nós a pintura. Como poderíamos saber como ele quer que sejamos? Veja bem, ele já nos fez ser muito diferentes do que éramos. Há muito tempo, antes de termos nascido, quando estávamos no ventre das nossas mães, passamos por vários estágios. Outrora, éramos mais como vegetais e depois como peixes. Foi apenas em um estágio posterior que nos tornamos bebês humanos. E se estivéssemos conscientes naqueles estágios anteriores, ouso dizer que teríamos nos contentado em permanecer vegetais ou peixes, não teríamos desejado nos tornar bebês. Mas Deus conhecia seu plano para nós o tempo todo e estávamos determinados a executá-lo. Algo parecido com isso está acontecendo agora em um nível superior. É possível que nos contentemos em permanecer pessoas comuns, mas ele está determinado a executar um plano bem diferente. Recuar diante desse plano não é humildade, mas sim preguiça e covardia. E submeter-se a ele não é presunção ou megalomania, é simples obediência. Há outra forma de expressar esses dois lados da verdade. Por um lado, nunca devemos imaginar que podemos invocar nossos próprios esforços solitários para nos conduzir como pessoas decentes, nem mesmo pelas próximas 24 horas. Se ele não nos der suporte, nenhum de nós está a salvo de cometer qualquer pecado abominável. Por outro lado, nenhum grau possível de santidade ou heroísmo que já tenha sido registrado da parte dos heróis da fé está além do que Deus está determinado a produzir em cada um de nós no final. Essa obra não será completada nessa vida, mas ele pretende nos levar o mais longe possível antes de morrermos. É por isso que não devemos ficar surpresos quando passamos por tempos difíceis. Sempre que uma pessoa se volta para Cristo, parece que as coisas vão muito bem, no sentido de que alguns dos seus maus hábitos são corrigidos. Ele pode muitas vezes ter a sensação de que agora seria natural que as coisas fluíssem sem maiores dificuldades. Quando surgem os problemas, doenças, dificuldades financeiras, novos tipos de tentação, ele fica decepcionado.
Essas circunstâncias, conforme ele as sente, poderiam ter sido necessárias para despertá-lo e fazê-lo se arrepender de seus dias maus do passado. Mas qual o sentido delas agora? A razão é que Deus o está forçando a elevar o nível, colocando-o em situações em que ele terá de ser muito mais corajoso, ou mais paciente, ou mais amoroso do que ele jamais sonhou ser antes. Para nós, isso tudo parece desnecessário, mas é assim porque ainda não tivemos a menor noção da obra tremenda que ele quer realizar em nós. Acho que devo utilizar outra palavra de George MacDonald. Imagine-se como uma casa viva. Deus entra para reconstruir essa casa. A princípio, talvez você consiga entender o que ele está fazendo. Ele está consertando os ralos e tirando as goteiras do teto, e assim por diante. Você sabe que esses trabalhos precisam ser feitos e, portanto, não está surpreso. Mas depois ele passa a demolir a casa de uma forma que lhe causa uma dor terrível e não parece fazer nenhum sentido. O que ele estaria tentando fazer? A explicação é que ele está construindo uma casa bem diferente daquela que você tinha imaginado. Construindo uma nova ala aqui, colocando um andar a mais ali, subindo colunas e criando pátios. Você achava que seria transformado em uma cabaninha modesta, mas ele está construindo um palácio e, além disso, pretende vir e viver nele pessoalmente. O mandamento sede perfeitos não é uma palavra idealista, tampouco uma ordem de fazer algo impossível, pois ele vai nos transformar em criaturas capazes de obedecer a esse mandamento. Ele disse na Bíblia que somos deuses, entre aspas, e ele vai manter sua palavra. Se nós permitirmos, pois poderíamos impedi-lo se desejarmos fazer isso. Ele transformará os mais débeis e imundos de nós em deuses ou deusas, em criaturas deslumbrantes, radiantes, imortais, pulsando por todo lado de tanta energia, alegria, sabedoria e amor que nem podemos imaginar agora. Um espelho inoxidável, brilhante, que reflete de volta para Deus de forma perfeita. Embora, é claro, em escala menor. O seu próprio poder, prazer e bondade ilimitados. O processo será longo e, em parte, bastante doloroso, mas é nesse processo que estamos engajados. Nada mais, nada menos do que isso. Era isso que ele pretendia dizer quando proferiu aquelas palavras. Capítulo 10. Pessoas bondosas ou novas criaturas. Ele estava mesmo falando sério. Aqueles que se colocam em suas mãos vão se tornar perfeitos, assim como ele é perfeito. Perfeitos em amor, em sabedoria, em alegria, em beleza e em imortalidade. A mudança não será completada nessa vida, pois a morte é uma parte importante do tratamento e ninguém sabe com certeza até onde a mudança terá avançado antes de a morte de qualquer cristão particular ocorrer. Acredito que esse seja o momento certo de considerar uma questão que é levantada muitas vezes. Se o cristianismo é verdadeiro, por que nem todos os cristãos são obviamente melhores do que os não cristãos? O que está por trás dessa questão é, em parte, algo muito razoável e, em parte, algo absolutamente irracional. A parte razoável é a seguinte: se a conversão ao cristianismo não promoveu o aperfeiçoamento nas ações externas de uma pessoa, se ela continuar a ser tão esnobe, maldosa, invejosa ou ambiciosa quanto era antes, então imagino que precisamos suspeitar de que a sua conversão foi amplamente imaginária. E após a conversão original de alguém, toda vez que se pensa que ele teve um avanço. É esse o teste que se deve aplicar.
sentimentos nobres, novos insights e maior interesse pela religião não significam nada se não melhorarmos nosso comportamento real, da mesma forma que se sentir melhor quando se tem uma doença não quer dizer muita coisa se o termômetro mostra que a sua temperatura ainda está subindo. Nesse sentido, o mundo externo está bem certo em julgar o cristianismo pelos seus resultados. Cristo nos disse para julgarmos pelo resultado. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos, ou, conforme dizemos, trata-se da prova dos 9. Quando nós cristãos nos comportamos mal ou falhamos em nos comportar bem, estamos fazendo com que o cristianismo seja desacreditado diante do mundo externo. As memórias dos tempos de guerra nos dizem que a conversa descuidada custa vidas, mas é bem verdade também que as vidas descuidadas custam conversa. Nossas vidas descuidadas levam à falação e nós damos motivo às pessoas para falar de uma forma que lança dúvidas sobre a verdade do próprio cristianismo. Mas outra maneira de exigir resultados pelo qual o mundo externo possa ser bastante racional. Seus integrantes são capazes de demandar não meramente que a vida de cada pessoa melhore depois de se tornar cristã, mas impõe também que para crerem no cristianismo teriam de enxergar o mundo todo nitidamente dividido em duas categorias, a dos cristãos e a dos não cristãos, e que todas as pessoas da primeira categoria sejam em dado momento mais gentis do que todas as pessoas da segunda. Isto não faz sentido por vários motivos. Em primeiro lugar, a situação do mundo atual é bem mais complexa do que isso. O mundo não consiste de pessoas 100% cristãs e 100% não cristãs. Existem pessoas, uma grande parcela delas, que estão lentamente deixando de ser cristãos, mas que ainda atendem por esse nome e algumas delas fazem parte do clero. Outras estão se tornando gradativamente cristãs, embora ainda não assumam esse nome. Há também aquelas que não aceitam a doutrina sobre Cristo completamente, mas que se sentem fortemente atraídas por ele, de modo que são dele em um sentido muito mais profundo do que elas mesmas conseguem entender. Existem pessoas em outras religiões que estão sendo guiadas pela influência secreta de Deus para se consertar naquelas partes da religião que estão em concordância com o cristianismo e, dessa forma, pertencem a Cristo sem o saber. Por exemplo, um budista de bom temperamento pode ser levado a se concentrar cada vez mais no ensinamento budista sobre a graça e deixar para segundo plano o ensinamento de determinados outros pontos, embora ele possa ainda afirmar que crê nessa doutrina. Muitos dos bons pagãos que viveram bem antes do nascimento de Cristo poderiam ter estado nessa posição, e é claro que sempre haverá uma grande quantidade de pessoas que se mostram mais do que confusas e têm um monte de crenças inconsistentes, todas misturadas numa grande miscelânea. Consequentemente, não há muita serventia em tentar emitir juízos sobre cristãos e não cristãos tomados em conjunto. Pode até haver alguma utilidade em comparar cachorros e gatos, ou mesmo homens com mulheres, tomados como um todo, porque nesses casos sabemos quem é quem. Além disso, um animal não se transforma, nem lenta, nem repentinamente, de cachorro em gato. Mas quando estamos comparando de modo geral cristãos e não cristãos, normalmente não estamos pensando em duas ideias vagas que adquirimos dos romances e jornais. Se você quiser comparar um mau cristão e um bom ateu, deve pensar sobre dois espécimes reais com os quais se confrontou de verdade. Se não nos referirmos assim, os fatos concretos, a única coisa que estaremos fazendo é perder tempo.
2. Suponha que estejamos nos referindo a fatos concretos e estejamos falando agora não acerca de um cristão e de um não cristão imaginário, mas sobre duas pessoas reais de nossa própria vizinhança. Mesmo nesse caso, temos de ter o cuidado de fazer a pergunta certa. Se o cristianismo for verdadeiro, concluímos a. Que qualquer cristão será mais bondoso do que ele mesmo teria sido se não fosse cristão. B. Que qualquer pessoa que se torne cristã será mais bondosa do que antes, da mesma forma que se a propaganda do creme dental da Colgate fosse verdadeira, poderíamos concluir a. Que qualquer um que a utilize terá dentes melhores do que não a utilizasse. E B. Que qualquer um que começar a utilizar o creme dental terá dentes melhores. Mas o fato de que uso Colgate e também herdei uma dentição ruim dos meus pais, não tenho dentes tão fortes quanto um jovem saudável com boa dentição, que porventura nunca usou qualquer creme dental, não prova por si só que a propaganda é mentirosa. A senhora Bates, que é cristã, pode ter uma língua mais venenosa do que Dick Firk, que não é cristão. Isso, por si só, não nos diz se o cristianismo funciona ou não. A questão é como seria a língua da senhora Bates se ela não fosse cristã e como a de Dick seria caso se tornasse cristão. A senhora Bates e Dick têm determinados temperamentos em consequência de causas naturais e de sua criação. E o cristianismo professa colocar ambos os temperamentos sob uma nova direção, se cada um deles assim o permitir. Você tem todo o direito de perguntar se essa direção, uma vez que lhe seja permitido assumir o controle, traz melhorias ao empreendimento. Todos sabem que o que está sendo administrado no caso de Dick Firk é bem melhor do que no caso da senhora Bates. Mas não é esse o ponto. Para julgar a administração de uma fábrica, você tem de considerar não apenas a produção, mas seu parque tecnológico. Ao considerarmos o parque tecnológico da fábrica, chegaremos à conclusão de que seria um milagre ela produzir qualquer coisa, ao considerarmos as instalações modernas da fábrica B. Sua produção, embora alta, poderia ser bem menor do que deveria ser. Não há dúvidas de que o bom administrador da fábrica investirá em novo maquinário assim que puder, mas isso leva tempo. Nesse meio tempo, o baixo nível de produção não será prova do seu fracasso. 3. Agora, vamos um pouco mais a fundo. O administrador está querendo investir em novo maquinário. Antes de Cristo ter encerrado o serviço com a senhora Bates, ela será muito boa de fato. Mas, se deixarmos as coisas por isso mesmo, poderia parecer que o único objetivo de Cristo seria empurrar a senhora Bates para o mesmo nível em que Dick já estava. Estivemos falando, na verdade, como se Dick fosse um sujeito bom, como se o cristianismo fosse algo de que as pessoas perversas necessitassem e as bondosas pudessem se dar o luxo de dispensar. É como se o ato de ser bondoso fosse tudo o que Deus exigisse. Mas esse seria um equívoco fatal. A verdade é que, aos olhos de Deus, Dick Firkin precisa da salvação tanto quanto senhorita Bates. Em certo sentido, vou explicar em qual daqui a pouco o ser bondoso dificilmente entra em questão. Você não pode esperar que Deus olhe para o temperamento plácido e para a predisposição amistosa de Dick exatamente como nós fazemos, uma vez que resultam das causas naturais que Deus mesmo criou. Sendo meramente temperamental, eles desaparecerão por completo quando Dick tiver uma indigestão. O ser bondoso ou não, na verdade, é o presente de Deus para Dick. Não é o de Dick para Deus. Da mesma forma, Deus permitiu que causas naturais trabalhassem em um mundo devastado por séculos de pecados para produzir na senhorita Bates. A mente fechada
e os nervos à flor da pele, que explicam a maior parte de sua maldade. Ele pretende, de acordo com seu tempo perfeito, colocar essa área da vida dela nos eixos, mas essa não é a parte crítica do negócio para Deus, pois não apresenta dificuldades. Não é essa a sua expectativa. O que ele está buscando, esperando e trabalhando para obter é algo que não é fácil, nem mesmo para Deus, porque, dada a natureza do caso, nem mesmo ele pode produzi-lo por um mero ato de poder. Ele está buscando e esperando por isso em ambos, na senhorita Bates e no senhor Dick Firkin. Trata-se de algo que eles podem dar livremente a Deus ou negar-lhes. Será que eles vão se voltar para Deus e assim realizar o único propósito para o qual foram criados? Seu livre-arbítrio está trepidando dentro deles como a agulha de uma bússola. Mas essa é uma agulha dotada do poder de escolha. Ela pode apontar para o verdadeiro norte, mas não precisa. Será que a agulha vai girar e se firmar apontando para Deus? Ele pode ajudá-la a fazer isso, mas não pode forçá-la. Ele não pode, por assim dizer, estender a sua própria mão e puxá-la para a posição correta, pois nesse caso ela já não seria livre. Será que ela apontará para o norte? É dessa questão que tudo depende. Será que a senhorita Bates e Dick vão oferecer suas naturezas a Deus? Se as naturezas que eles oferecem ou detêm são no momento gentis ou malvadas, é uma questão de importância secundária. Deus pode resolver essa parte do problema. Não me entenda mal. É claro que Deus considera uma natureza maldosa algo ruim e deplorável. E é claro que ele se refere a uma natureza gentil como algo bom. Bom como um pedaço de pão, um raio de sol ou água. Mas essas são coisas boas que ele dá e nós recebemos. Ele criou os bons nervos de Dick e sua boa digestão. E há muito mais de onde essas características vieram. Não custa nada para Deus, até onde sabemos, criar coisas boas para converter vontades rebeldes, custou-lhe a crucificação. E por serem vontades, elas podem, tanto em pessoas boas quanto em pessoas maldosas, recusar sua solicitação. E então, como a gentileza de Dick simplesmente fazia parte da natureza dele, tudo isso vai se desfazer no final. A própria natureza vai passar. As causas naturais se reunirão em Dick para produzir um padrão psicológico agradável, da mesma forma que elas se reúnem em um pôr do sol para produzir um belo padrão de cores. Logo, pois, é assim que a natureza funciona. Elas novamente vão se desfazer e, em ambos os casos, o padrão vai desaparecer. Dick teve a chance de transformar, ou melhor, deixar Deus transformar esse padrão momentâneo na beleza de um espírito eternal, mas ele não a aproveitou. Há um paradoxo aqui. Enquanto Dick não se voltar para Deus, ele vai achar que a bondade é propriedade sua, mas enquanto ele pensar assim, ela não será dele. Quando Dick se dá conta de que a condição de ser bondoso não é sua, mas um presente de Deus, e quando ele a oferecer de volta a Deus, então essa qualidade começa a ser propriedade realmente sua. Por enquanto, Dick está começando a participar de sua própria criação. As únicas coisas que podemos manter são as coisas que damos livremente para Deus. O que tentamos guardar para nós é precisamente o que podemos ter certeza de perder. Não deve, portanto, causar surpresa o fato de encontrarmos em meio aos cristãos algumas pessoas que continuam sendo partícipes do mal. Há até uma razão. Se você pensar bem sobre o assunto, porque se pode esperar que as pessoas do mal se voltem para Cristo em maior número do que as bondosas.
Foi isso que as pessoas contestaram em Cristo ao longo da sua vida na terra. Ele parecia atrair essas pessoas detestáveis. É disso que as pessoas vivem reclamando e sempre reclamarão. Você não pode ver por quê. Cristo disse: bem-aventurados os pobres, e quão difícil é para os ricos entrar no reino de Deus. E sem dúvida, ele se referia aos essencialmente ricos e pobres do ponto de vista econômico. Mas será que as palavras de Cristo não se aplicam também a outro tipo de riqueza e de pobreza? Um dos perigos de se ter muito dinheiro é que você pode ficar bem satisfeito com os tipos de felicidade que o dinheiro traz e assim deixar de se dar conta de que necessita de Deus. Se tudo parece vir a você simplesmente assinados cheques, você poderá esquecer de que é totalmente dependente de Deus a todo momento. Agora, é claro e certo que os dons naturais carregam em si um perigo similar. Se você é corajoso, inteligente, saudável, popular e tem boa formação, é provável que fique plenamente satisfeito com seu caráter tal como ele é. Por que colocar Deus nisso? Você poderia perguntar. Você consegue adotar certo nível de boa conduta com bastante facilidade. Você não é nenhuma dessas criaturas desprezíveis que estão sempre caindo nas armadilhas do sexo, da dispossomania, do nervosismo ou do mau humor. Todo mundo diz que você é um cara legal. E cá para nós, você concorda com eles. Você está propenso a acreditar que toda essa simpatia vem de seu próprio ser e poderá deixar de sentir a necessidade de obter qualquer tipo melhor de bondade. Muitas vezes, as pessoas que têm todos esses tipos naturais de bondade não podem ser levadas a reconhecer sua absoluta necessidade de Cristo até o dia em que a sua bondade natural os abandona e a sua autoestima é arrasada. Em outras palavras, é difícil para aqueles que são ricos nesse sentido entrarem no reino. O caso das pessoas perversas é bem diferente. As pequenas vis, tímidas, pervertidas, covardes e individualistas ou as passionais, sensuais e desequilibradas. Qualquer tentativa no sentido da bondade que elas fizeram vai fazê-las aprender em 2 minutos que necessitam de ajuda. É Cristo ou nada para elas. É tomar a cruz e seguir, ou então entregar-se ao desespero. Elas são, no sentido real e terrível, as ovelhas perdidas e ele veio especialmente para encontrá-las. São os pobres, aqueles que Cristo abençoou. São a turma da pesada, com a qual ele andava. E é claro que os fariseus ainda dizem, como diziam desde o começo, se houvesse algo de bom no cristianismo, essas pessoas não seriam cristãs. Há um alerta ou um encorajamento aqui para cada um de nós. Se você é uma pessoa boa, se a virtude lhe cai bem, tome cuidado. Muito espera daqueles para quem muito é dado. Se você toma com os seus próprios méritos o que na verdade são dons que Deus lhe deu por sua natureza e se contenta em simplesmente ser bondoso, continua no estado de rebeldia. Tudo o que esses dons lhe proporcionarão é a mais terrível queda, a mais complicada corrupção, o mais desastroso mau exemplo. O diabo já foi um arcanjo. Os dons naturais dele estavam tão acima dos seus quanto os seus estão acima daqueles de um chimpanzé. Mas se você é uma pobre criatura contaminada por uma criação miserável, num lar cheio de invejas vulgares e brigas sem sentido, vítima, contrariamente à sua vontade, de alguma perversão sexual repugnante, corroído dia após dia por um complexo de inferioridade que te faz ser grosseiro com seus melhores amigos, não se desespere. Ele sabe de tudo. Você é um dos pobres que Deus abençoou. Ele sabe que lata velha você está tentando dirigir. Não desista. Dê o seu melhor. Um dia, quem sabe em outro mundo, mas quem sabe muito antes disso,
Ele vai jogar tudo isso no ferro velho e lhe dar um novo carro. E então, quem sabe, você consiga surpreender a todos, pelo menos a si mesmo, pois terá aprendido a dirigir em uma escola dura. Alguns dos últimos serão os primeiros e alguns dos primeiros serão os últimos. Ser bondoso, ter uma personalidade bem estruturada, íntegra, é uma coisa excelente. Devemos tentar por todos os meios médicos, educacionais, econômicos e políticos que estão ao nosso alcance produzir um mundo em que o máximo de pessoas cresçam e se tornem pessoas bondosas, da mesma forma que devemos tentar produzir um mundo em que todos tenham o suficiente para comer. Mas não devemos supor que, mesmo se tivermos sucesso em fazer com que todos sejam bondosos, teremos salvado essas almas. Um mundo de pessoas boas, satisfeitas com sua própria bondade, que não lhe olham para além disso e dão as costas para Deus, estaria tão desesperadamente precisando de salvação quanto um mundo miserável. E poderia até ser o mundo mais difícil de salvar, pois a mera melhoria não é redenção, embora a redenção sempre melhore as pessoas, mesmo aqui e agora, e irá, no final, aprimorá-las até um nível que não podemos sequer imaginar. Deus se tornou homem para transformar as criaturas em filhos, ou seja, não simplesmente para produzir homens melhores, mas sim uma nova espécie de ser humano. Não é o mesmo que ensinar um cavalo a saltar cada vez melhor, mas sim como transformar o cavalo em uma criatura alada. É claro que uma vez que tenha ganhado asas, vai voar por cima das cercas que ele nunca antes poderia ter saltado, e assim derrotar o cavalo natural em seu próprio jogo. Mas pode haver um período em que ele não poderá fazer isso, que é quando as asas tiverem apenas começado a crescer. Nesse estágio, as protuberâncias nos seus ombros, ninguém poderia dizer de olhar para elas que elas se tornariam asas. Poderiam até lhe dar uma aparência desagradável. Mas talvez já tenhamos gastado tempo demais nessa questão. Se o que você quer é um argumento contra o cristianismo, e eu lembro bem de quantas ávidas buscava tais argumentos na época em que comecei a temer que ele fosse verdadeiro, poderá facilmente achar algum cristão tolo e medíocre e gritar: então, é esse o novo homem de que tanto se gabam? Para mim, a espécie antiga era melhor. Mas uma vez que você tenha começado a ver, com base em outros motivos, que o cristianismo é verossímil, saberá no seu coração que isso não passará de uma tentativa sua de fugir do assunto. O que é que você pensa que sabe a respeito das almas das outras pessoas? Suas tentações, suas oportunidades e suas lutas? Você conhece apenas uma única alma em toda a criação. É a única cujo destino está depositado em suas mãos. Se houver um Deus, você está, por assim dizer, sozinho diante dele. Você não pode dispensá-lo com especulações sobre seu próximo ou memórias do que leu nos livros. Que diferença fará toda essa tagarelice e esse mimimi? Você seria realmente capaz de se lembrar de tudo isso? Quando a neblina anestésica que chamamos de natureza ou mundo real se dissipar e a presença na qual você sempre esteve se tornar palpável, imediata e inevitável? Capítulo 11. As novas criaturas. No capítulo anterior, comparei a obra de Cristo da criação do novo ser humano ao processo de mutação de um cavalo numa criatura alada. Usei esse exemplo extremo a fim de enfatizar o ponto de que não se trata de mero aprimoramento, mas de transformação. Um paralelo mais próximo a isso no reino natural pode ser encontrado na transformação marcantes que podemos provocar nos insetos aplicando neles certa dose de radiação. Algumas pessoas acham que foi assim que a evolução se deu. As alterações nas criaturas das quais tudo depende
podem ser produzidas pela radiação vinda do espaço sideral. É claro que uma vinda que as alterações tiveram ocorridas entre em funcionamento o que foi denominado seleção natural, isto é, as alterações úteis sobrevivem e as outras são extirpadas. Talvez o homem moderno possa entender melhor a ideia cristã se a considerar em relação à evolução. Nos dias atuais, todo mundo já ouviu falar da evolução. Embora, é claro, algumas pessoas instruídas não acreditam nela. Todos foram ensinados que o homem evolui de espécies de vidas inferiores. Consequentemente, as pessoas muitas vezes se perguntam: qual será o próximo passo? Quando vai surgir algo além do homem? Autores bem criativos tentam às vezes imaginar o passo seguinte, o super-homem, como eles o chamam, mas em geral o que eles fazem é apenas retratar seres bem piores do que o ser humano, como o conhecemos, e depois tentam corrigi-los, acrescentando-lhe pernas ou braços extras. Mas suponhamos que o próximo passo seja algo bem diverso dos passos anteriores, algo diferente de tudo que eles pudessem imaginar. E não é bem provável que assim seja? Há milhares de séculos, criaturas imensas e pesadamente encouraçadas evoluíram. Se alguém daquela época estivesse observando o curso da evolução, provavelmente teria esperado que ela partiria para couraças cada vez mais pesadas, mas teria se enganado redondamente. O futuro tinha uma carta na manga, a qual naquele tempo ninguém poderia prever. Era para despontarem nele pequenos animais nus, desprovidos de couraças, dotados de cérebros aprimorados, com os quais irão conquistar o planeta todo. Eles não apenas teriam mais poder do que os monstros pré-históricos, como também teriam um novo tipo de poder. O próximo passo não seria apenas diferente, mas assumiria um novo tipo de diferença. O fluxo da evolução não correria na direção em que todos haviam correr. Na verdade, ela entraria numa curva acentuada. Agora, parece-me que a maioria das especulações populares sobre o próximo passo comete o mesmo tipo de erro. As pessoas veem, ou pelo menos pensam que veem, os seres humanos desenvolvendo grandes mentes e alcançando um controle maior sobre a natureza. E por pensarem que a correnteza está fluindo nessa direção, imaginam que ela vai continuar assim. Mas não consigo deixar de pensar que o próximo passo será realmente novo. Ele seguirá para uma direção que ninguém jamais imaginou e dificilmente seria chamado de passo novo se não fosse dessa maneira. Não era de se esperar apenas a diferença, mas um novo tipo de diferença. Não era de se esperar meramente a mudança, mas um novo método de produzir a mudança. Ou, para usar uma contradição em termos, não era de se esperar que o próximo estágio da evolução sequer fosse um estágio. Era de se esperar que a evolução em si, como um método de produzir mudança, fosse superada. E, por fim, não seria surpresa que, quando a coisa fosse acontecer, pouquíssimas pessoas notassem que ela estivesse acontecendo. Ora, se podemos nos atrever a continuar falando nesses termos, a visão cristã diz precisamente que o próximo passo já foi dado e ele é realmente novo. Não se trata da mutação de seres humanos dotados de cérebro para seres humanos dotados de mais massa encefálica. Trata-se de uma mutação que se desvia para uma direção totalmente diferente. Uma transformação que se dá do estado de criaturas de Deus para os de filhos de Deus. O primeiro exemplo apareceu na Palestina há 2000 anos. Em certo sentido, a mutação não é sequer uma evolução, porque não é algo que surge a partir de uma sequência natural dos eventos, mas algo que ingressa na natureza a partir de fora. Mas isso é precisamente o que se esperava. Chegamos à nossa ideia de evolução estudando o passado.
Se há realmente novidades à nossa espera, então é claro que nossa ideia baseada no passado não irá de fato dar conta delas. E, na verdade, esse novo passo não se distingue de todos os anteriores apenas por sua natureza vinda de fora, mas de diversas outras maneiras. 1. Ela não se desenvolve pela reprodução sexual. Será que isso é de se surpreender? Havia uma época antes do aparecimento do sexo em que o desenvolvimento costumava ocorrer por diferentes métodos. Consequentemente, é de se esperar que venha o tempo em que o sexo desaparecerá, ou então que o que está acontecendo atualmente, uma época em que o sexo, embora continuando a existir, deixa de ser o canal principal do desenvolvimento. 2. Nos estágios anteriores, os organismos vivos ou não tiveram escolha ou pouca escolha na hora de dar o próximo passo. O progresso era principalmente algo que acontecia com eles, não algo que eles faziam. Mas o novo passo, o da transformação de criaturas para filhos, é voluntário, pelo menos em certo sentido. Não é voluntário no sentido de que nós, sozinhos, poderíamos tê-lo dado ou sequer tê-lo imaginado, mas é voluntário no sentido de que, se ele nos é oferecido, podemos recusá-lo. Podemos, se assim for do nosso agrado, recuar. Podemos enfiar nossa cabeça na areia e deixar a nova humanidade prosseguir sem nós. 3. Eu chamei Cristo de primeiro exemplo do novo ser humano, mas é claro que ele é muito mais do que isso. Ele não é meramente um novo homem, um espécime das espécies, mas o novo homem. Ele é a origem, o centro e a vida de todos os novos seres humanos e veio ao universo criado por sua própria vontade, trazendo com ele sua Zoé, a nova vida. Quero dizer, nova para nós, é claro, pois em seu próprio habitat, Zoé sempre existiu. E ele a transmite não por hereditariedade, mas pelo que chamei de bom contágio. Todos os que a contraem, contraem-na pelo contato pessoal com Cristo. Outras pessoas se tornam novas por estarem nele. 4. Esse passo é dado numa velocidade diferente das anteriores. Comparado com o desenvolvimento do ser humano nesse planeta, a difusão do cristianismo pela raça humana parece ocorrer na velocidade de um raio. Por 2000 anos não são quase nada na história do universo. Nunca se esqueça de que todos nós ainda somos cristãos primitivos. As nefastas e ociosas divisões presentes entre nós são, assim esperamos, doença de infância. Ainda estamos em fase de crescimento. O mundo externo, sem dúvida, pensa precisamente o contrário. Ele pensa que estamos morrendo de velhice, mas não é a primeira vez que se pensa assim. Repetidas vezes ensinou-se que o cristianismo estava morrendo por perseguições vindas de fora e corrupções a partir de dentro pelo crescimento do mundo islâmico e advento das ciências físicas, pelo surgimento de grandes movimentos revolucionários anticristãos. Mas o que aconteceu no mundo foi o desapontamento. Sua primeira decepção foi com relação à crucificação. O homem reviveu, em certo sentido, e eu percebo quanto isso deveria lhes parecer terrivelmente injusto. Isso continuou acontecendo desde então. Eles continuam a matar o que Cristo começou, e toda vez, da mesma forma que estão afofando a terra da sua cova, eles subitamente ouvem que ele ainda está vivo e irrompeu em alguns outro lugar. Não me admira que eles nos odeiem. 5. Mas há mais em jogo do que isso. Regredindo para passos anteriores, uma criatura perde, na pior das hipóteses, seus poucos anos de vida sobre a terra. Mas muitas vezes não perde nem sequer isso. Regredindo um passo nesse caso, perdendo o prêmio, que é, no sentido mais estrito da palavra, infinito.
pois agora terá chegado o momento crítico. Por séculos a fios, Deus guiou a natureza até chegar ao ponto de produzir criaturas que são capazes, se assim o desejarem, de ser retiradas diretamente da natureza, de se tornarem deuses e deusas. Será que se deixarão capturar? De certa forma, é como a crise do nascimento. Enquanto não ressuscitarmos e seguirmos a Cristo, continuaremos a ser parte da natureza, a estar no ventre da nossa grande mãe. Sua gravidez foi longa, sofrida e tensa, mas ela chegou ao seu clímax. O grande momento é chegado. Tudo está pronto. O médico está aqui. Será que o parto transcorrerá sem problemas? Mas é claro que é diferente de um nascimento comum em um sentido importante. Em um nascimento comum, o bebê não tem muita escolha, mas aqui tem. Eu pergunto o que um bebê comum faria se tivesse o poder de escolher. Ele poderia preferir ficar no escurinho, quentinho e na segurança do ventre, pois com certeza acharia que o ventre era sinônimo de segurança. Mas ele estaria redondamente enganado, pois se permanecesse lá, morreria. Foi sob essa perspectiva que a coisa aconteceu. O novo passo foi dado e está sendo dado. Os novos seres humanos já estão esboçados aqui e ali e dispersos por toda a terra. Alguns, como eu já disse, sequer são reconhecíveis, mas outros já o são. Deparamo-nos com eles volta e meia. Suas próprias vozes e suas faces são diferentes das nossas. São mais fortes, mais calmas, mais felizes, mais radiantes. Eles partem de onde a maioria de nós para e são, como eu disse, reconhecíveis, mas você tem de saber pelo que procurar. Eles não serão muito semelhantes à ideia de pessoas religiosas que você formou a partir de sua leitura genérica e não a chamam atenção para si. Você tende a pensar que está sendo gentil com eles quando são eles que o estão sendo com você. Eles o amam mais do que os outros seres humanos o fazem, mas necessitam menos de você. Temos de superar o desejo de nos sentirmos requisitados para algumas pessoas que se acham boazinhas, especialmente mulheres. Essa é a tentação mais difícil de resistir. Normalmente, vai parecer que eles têm tempo de sobra e você vai se perguntar de onde esse tempo vem. Quando tiver reconhecido o primeiro desses novos seres humanos, vai reconhecer o próximo com muito mais facilidade. E suspeito fortemente, mas como é que vou saber com certeza que eles reconhecem uns aos outros de forma imediata e infalível, apesar de toda e qualquer barreira de cor, sexo, classe, idade ou mesmo de credos? Dessa forma, ter sido santificado é mais parecido com entrar numa sociedade secreta, no mínimo deve ser uma grande diversão. Mas você não deve imaginar que os novos seres humanos sejam todos iguais no sentido comum. Boa parte do que eu escrevi neste último livro, posso fazê-lo supor que era obrigatório que fosse assim. Tornar-se um novo ser humano significa perder o que agora chamamos de nós mesmos. Temos de sair de nós mesmos e entrar em Cristo. A vontade dele é de se tornar a nossa. E devemos pensar os pensamentos dele. Devemos ter a mente de Cristo, conforme diz a Bíblia. E se Cristo é um só, e se dessa forma é para ele estar em nós todos, nós não deveríamos ser todos exatamente iguais? Certamente soa como se fosse esse o caso, mas na verdade não é assim. É difícil apresentar uma boa ilustração aqui, pois é claro que não há duas coisas relacionadas entre si da mesma forma que o Criador se relaciona com uma de suas criaturas. Mas vou tentar apresentar duas ilustrações muito imperfeitas que podem dar uma pista na verdade. Imagine um conglomerado de pessoas que sempre viveu no escuro. Aí
vocês veem e tentam descrever para elas o que é a luz. Você pode dizer-lhe que se elas vierem à luz, essa mesma luz iria incidir sobre todas elas e todas elas iriam refleti-las e assim se tornar o que chamamos de visíveis. Não seria possível que elas imaginassem isso, visto que estavam recebendo a mesma luz e por todos reagirem da mesma forma a ela, isto é, todos estavam a refleti-la. Será que todos se pareciam? Na verdade, porém, você e eu sabemos que a luz vai, isso sim, revelar ou expor o quanto somos diferentes. Ou então suponha que exista uma pessoa que jamais tenha provado sal. Dê-lhes um punhado para provar e ela vai experimentar um gosto particularmente forte. Então, você diz a ele que em seu país as pessoas usam sal para temperar todos os tipos de alimentos. Não seria de esperar que eles respondessem. Nesse caso, suponho que todos os seus pratos tenham exatamente o mesmo gosto, porque o gosto desse negócio que você acabou de me dar é tão forte que vai acabar com o gosto de qualquer outra coisa. Mas você e eu sabemos que o efeito real do sal é exatamente o contrário. Então, longe de acabar com o gosto do ovo, da dobradinha e do repolho, na verdade eles os realçam. Eles não mostram o seu real sabor enquanto você não acrescentar sal. É claro que, conforme eu alertei, essa não é uma ilustração realmente boa, porque você pode, no fim das contas, acabar com todos os demais sabores exagerando no sal, mas não pode acabar com o gosto da personalidade humana exagerando na dose de Cristo. Estou tentando retratar da melhor maneira possível. É algo parecido que acontece na nossa relação com Cristo. Quanto mais abrimos mão de nós mesmos e deixamos Cristo assumir o controle, mais verdadeiramente nos tornamos nós mesmos. Há tanto dele que milhões e milhões de pequenos Cristos, todos diferentes entre si, seguirão não sendo suficientes para expressá-lo completamente. Foi ele que os fez a todos. Ele inventou, como um autor inventa personagens no romance, todos os homens diferentes que você e eu fomos criados para ser. Nesse sentido, nosso verdadeiro eu está esperando completamente nele. Não adianta tentar ser eu mesmo sem ele. Quanto mais eu resisto a ele e tento viver independentemente dele, mais me deixo dominar pela minha própria hereditariedade, pela criação, pelo ambiente e pelos desejos naturais. Na verdade, o que eu chamei tão orgulhosamente de eu mesmo torna-se início e que não consigo interromper. O que eu chamo de meus desejos se tornam meramente os desejos gerados pelo meu organismo físico ou por coisas que são injetadas em mim pelos pensamentos de outras pessoas ou mesmo sugeridas a mim por demônios. O que eu como, o que eu bebo e a qualidade do meu sono são verdadeiros fatores que influenciam minha escolha de fazer amor com uma garota que está sentada na minha frente na cabine do trem. Considero essa decisão altamente pessoal e bem pensada e por isso me orgulho. E na propaganda que encontramos a verdadeira origem daquilo a que eu me refiro como minhas próprias ideias políticas pessoais. Em meu estado natural, não sou tanto a pessoa que eu gosto de pensar que sou. E a maior parte daquilo que eu chamo de eu pode ser explicado de uma outra forma com muita facilidade. É só quando me volto para Cristo, só quando abro mão de mim mesmo para entregar-me à sua pessoa que começo a ter uma personalidade realmente minha. No começo eu disse que a personalidade em Deus. Quero ir além dessa afirmação. Não há personalidades reais em nenhum outro lugar. Enquanto você não tiver se entregado a Ele, não será um eu verdadeiro. A igualdade é mais frequente entre os seres humanos mais naturais, não entre os que se entregam a Cristo. Quão monotamente
igualmente têm sido todos os grandes tiranos e conquistadores, quão gloriosamente diferentes todos os santos. Mas é preciso que haja uma entrega real do seu eu. Você deve jogá-la fora, por assim dizer, às cegas. Cristo, de fato, vai lhe dar uma personalidade real, mas você precisa ir ao encontro dele para isso. Enquanto estiver preocupado com sua própria personalidade, você jamais caminhar na direção dele. O primeiríssimo passo é tentar esquecer tudo sobre o seu próprio eu, pois seu eu verdadeiro, novo, que é o de Cristo, e também o seu eu, e seu precisamente, porque é dele. Não emergirá enquanto você estiver procurando por ele. Ele emergirá quando você estiver procurando por Cristo. Isso não lhe parece familiar? O mesmo princípio vale como você deve saber para as questões do dia a dia. Mesmo na vida social, você nunca passará uma boa impressão às outras pessoas enquanto estiver preocupado com o tipo de impressão que passará a elas. Ou então, na literatura e na arte, nenhuma pessoa que se preocupa com a originalidade jamais será original. Ao passo que, se você simplesmente tentar falar a verdade, sem ligar a mínima para quantas vezes ela tenha sido dita anteriormente, irá, em 90% dos casos, se tornar original, sem nunca ter notado. Em princípio, está impregnado em toda a vida. Abra mão do seu eu e vai encontrá-lo de verdade. Ponha sua vida a perder e acabará por salvá-la. Submeta-se à morte, morte diária de suas ambições e de seus principais desejos, e também à morte de todo o seu corpo no final. Submeta-se com cada fibra do seu ser e acabará por encontrar a vida eterna. Não guarde nada para si. Nada de que você não tenha aberto mão de verdade será realmente seu. Nada em você que não tenha morrido será ressuscitado dos mortos. Se você buscar a si mesmo, só o que irá encontrar no fim das contas é ódio, a solidão, o desespero, a ira, a ruína e a decadência. Mas se você buscar a Cristo, acabará por encontrá-lo e junto com ele todas as demais coisas. E aqui concluímos o 4º livro e a leitura como um todo de Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis.